Um homem apaixonado não consegue guardar isso para ele. Por mais que tente disfarçar, o sentimento vaza pelas brechas. Nas conversas com amigos, nos comentários soltos, nas risadas que escapam quando alguém menciona seu nome. A paixão é uma força arquetípica, maior do que o ego pode conter. Carl Jung dizia que aquilo que não trazemos à consciência nos governa como destino. E é exatamente isso que acontece quando um homem começa a falar de você mesmo sem perceber. Ele acredita estar apenas compartilhando algo, mas na verdade está revelando o quanto o inconsciente já tomou o comando. Quando ele comenta sobre você para os amigos, não é só um gesto social. É uma tentativa de organizar o que sente, de dar nome ao que o domina. O homem moderno costuma confundir vulnerabilidade com fraqueza. Por isso, fala da paixão como quem tenta racionalizá-la. Faz piadas, minimiza, transforma um sentimento em conversa de bar. Mas, se observarmos atentamente, perceberemos que há emoção demais por trás da leveza aparente. Ele tenta ser racional, mas o tom de voz o entrega. Tenta ser casual, mas menciona detalhes que só quem observa com afeto notaria. Esse é o primeiro sinal de que ele fala sobre você com os amigos. A palavra que revela o desejo reprimido. Ele pode dizer que está gostando um pouco, mas o olhar dos outros reconhece o brilho diferente. Jung chamaria isso de projeção da ânima, a imagem do feminino dentro do homem. Quando essa imagem encontra correspondência em alguém real, ela se torna quase impossível de conter. O homem então fala, não para impressionar, mas para aliviar a tensão interna de estar diante de algo que o desafia e o fascina. É como se a psique estivesse tentando se equilibrar entre dois polos, o da razão e o da emoção. A persona, que é a máscara social, tenta preservar o controle. O inconsciente, porém, quer se expressar. Surge então um comportamento curioso. Ele fala de você como se estivesse descrevendo uma amiga, mas há sempre um traço de admiração, de encantamento, de descoberta. Ele usa palavras que o denunciam, porque a linguagem é o espelho da alma. A chave aqui é simples e memorável. Fala porque sente. O homem só dá voz ao que o atravessa. E quando a paixão o toca de verdade, é impossível calar. Falar é um modo como ele tenta compreender a si mesmo. E quanto mais fala, mais revela. É como uma represa que começa a rachar. A pressão interna aumenta até que a água encontre uma saída, mesmo que em pequenas fissuras de confissão. Pense nessa fala como um ritual inconsciente. Ao mencionar seu nome, ele começa a materializar o vínculo. É como se dissesse aos amigos, isso é real, eu a vi, ela me afeta. Jung diria que é o self chamando o ego para um novo estágio de consciência. A paixão o obriga a se ver de outro modo, a reconhecer sentimentos que antes evitava. Por isso, ele precisa testemunhas. Os amigos funcionam como espelhos do que ele ainda não consegue encarar diretamente. Há algo quase poético nesse processo. Ele fala, ri, desvia o assunto, mas volta. Sempre volta, porque o inconsciente não esquece. O nome ecoa dentro dele como uma nota insistente, e cada repetição é uma tentativa de dar forma ao que o transforma. A fala é o primeiro reflexo do amor antes que o próprio sujeito o aceite. O segundo sinal aparece quando ele tenta explicar o que sente, mesmo quando ninguém perguntou. Ele fala de você como se estivesse montando um quebra-cabeça. Usa palavras que misturam admiração e confusão. Diz que você é diferente, que nunca conheceu alguém assim. São tentativas de racionalizar o impacto que você causou. Jung descrevia esse fenômeno como o momento em que a imagem interior, a ânima, se manifesta no mundo externo. A mulher real desperta nele a mulher simbólica, e essa fusão o desestabiliza. Por isso ele fala,
porque o inconsciente não suporta o silêncio. Quando o amor nasce, ele exige espaço, expressão, reconhecimento. O homem apaixonado fala como quem busca sentido, tenta transformar o caos emocional em linguagem. Ele está, ainda que sem perceber, no início de um processo de individuação, aquele que Jung dizia ser o caminho para tornar-se quem realmente é. Mas há algo mais profundo nesse movimento. Quando ele tenta explicar o que sente, está também tentando se proteger. A paixão o ameaça porque o coloca em contato com a própria vulnerabilidade. Ele teme ser rejeitado, teme não ser suficiente. Falar de você se torna uma forma de aliviar essa tensão, de criar distância emocional entre ele e o sentimento. É como se dissesse, se eu nomear, controlo. Só que o amor não obedece a nomes. Ele escapa, transborda, transforma. Observe com atenção esse tipo de fala. Há uma oscilação entre empolgação e desconforto. Ele quer compartilhar, mas tem medo de parecer entregue demais. Então, alterna entre confissão e ironia, entre entusiasmo e indiferença. Essa oscilação é a linguagem da sombra. Ele quer mostrar força, mas revela fragilidade. Quer esconder, mas o brilho no olhar o denuncia. O segundo sinal, portanto, é a explicação disfarçada de controle. O homem que tenta entender o amor enquanto fala dele já está, sem perceber, completamente tomado por ele. O terceiro sinal é ainda mais revelador. Ele busca confirmação dos amigos. Pergunta o que acham de você, tenta medir reações, testa hipóteses. Esse movimento inconsciente é o espelho da própria insegurança. Jung dizia que toda vez que projetamos algo grandioso no outro, uma parte nossa se sente diminuída. É por isso que ele precisa da validação externa, para equilibrar a balança entre fascínio e medo. A mente dele cria uma narrativa. Se os outros aprovam, é seguro. Mas o inconsciente não busca segurança, busca expansão. A paixão, quando é verdadeira, quer romper limites. Então, quanto mais ele tenta confirmar com os amigos, mais se entrega à própria dúvida. Essa necessidade de validação é o grito da sombra pedindo reconhecimento. Ele não quer apenas saber se você é certa para ele, quer saber se ele é digno de você. E é aqui que muitas mulheres se confundem. Acreditam que o homem que fala demais é superficial, mas muitas vezes ele está apenas lutando contra o próprio medo de amar. O que parece indecisão é, na verdade, transformação. Agora, se você sente que atrai homens que falam, prometem, demonstram, mas nunca se entregam totalmente, talvez o padrão não esteja neles, mas em algo dentro de você que ainda resiste ao amor. Jung dizia que atraímos aquilo que precisamos integrar. Por isso, antes de tentar entender por que ele fala sobre você, entenda o que o amor desperta em você. Existe um teste gratuito, um quiz de diagnóstico da vida amorosa, que te ajuda a descobrir o que está te impedindo de ser verdadeiramente amada e de viver relações recíprocas. É rápido, profundo e pode mudar sua forma de enxergar o amor. O link está no comentário fixado. Faça o teste e descubra o que está oculto no seu padrão afetivo. E antes de continuar, escreva nos comentários: eu recebo o amor. Porque o universo só envia amor para quem aceita receber. Quando você afirma isso, abre espaço para o novo, e esse simples gesto pode transformar tudo. O quarto sinal é silencioso, mas poderoso. Ele muda o comportamento quando você está presente. A voz baixa, o corpo se ajusta, o olhar busca. Ele tenta parecer natural, mas o inconsciente o trai. Jung dizia que o corpo é o porta-voz da alma, e aqui o corpo fala o que a boca não confessa. O homem apaixonado que fala sobre você para os amigos, mas tenta agir com indiferença na sua frente, está vivendo o conflito entre a persona e o self. A persona quer manter o papel de controle,
O self quer se expressar livremente. Essa tensão cria gestos sutis, o desvio rápido do olhar, o riso nervoso, o silêncio incômodo. É curioso como o inconsciente usa o corpo para se revelar. O que ele tenta esconder com palavras, o corpo anuncia com gestos. Quando ele se aproxima, a energia muda. O ambiente se torna denso, elétrico. É como se o campo emocional entre vocês tivesse vida própria. Jung chamaria isso de sincronicidade emocional. Dois inconscientes que se reconhecem e dialogam sem precisar de palavras. O quarto sinal é esse: o corpo fala antes da mente permitir. E quando isso acontece, o disfarce começa a ruir. O quinto sinal é a contradição. Ele fala que está apaixonado, mas age como se não estivesse. Diz que quer algo leve, mas demonstra ciúme. Afirma que é só uma amizade, mas não suporta te ver interessada por outro. É o conflito clássico entre desejo e defesa. Jung explicava que toda emoção reprimida se manifesta por meio do oposto. O homem que tenta negar o amor o expressa em forma de controle, humor excessivo ou até mesmo indiferença. É o inconsciente tentando equilibrar a intensidade do sentimento. Ele cria máscaras para suportar o próprio medo da entrega. Essas contradições são pistas preciosas. Revelam que o que ele sente é real, mas ainda não integrado. Quando o amor toca a sombra, nasce o paradoxo. Quer, mas teme. Deseja, mas evita. Fala, mas nega. Essa ambiguidade é o território do inconsciente, e é ali que o amor verdadeiro começa a se formar. O quinto sinal, portanto, é a presença do paradoxo. Quando ele parece dividido, é porque está sendo transformado por algo que não domina. O sexto sinal aparece na forma mais inesperada. Ele te escuta com atenção incomum. Não é apenas interesse, é presença. Quando você fala, ele se silencia, observa, absorve, memoriza. Essa escuta é o indício mais claro de que a relação já se instalou em um nível simbólico. Ele não ouve apenas palavras, ouve a energia por trás delas. Jung dizia que quando duas almas se encontram verdadeiramente, algo dentro de cada uma se reconhece. A escuta profunda é um ato de entrega. O homem que te escuta assim está, inconscientemente, abrindo espaço para a tua presença dentro dele. Ele já não busca apenas compreender, busca conexão. A escuta é a fronteira entre o interesse e o amor. E quando ele ultrapassa essa linha, já não há retorno. Ele pode tentar disfarçar, pode rir, pode negar, mas o inconsciente dele já escolheu. O sétimo sinal é quando ele começa a mudar, silenciosamente por sua causa. Muda hábitos, prioridades, até o modo de se enxergar. É a força transformadora do amor agindo. Jung dizia que o verdadeiro encontro não é entre duas pessoas, mas sim entre duas almas que se ajudam a evoluir. Ele pode não perceber, mas o sentimento o conduz a um novo nível de consciência. E isso é poderoso. A paixão, quando genuína, é uma iniciação, um convite à expansão do ser. Por isso, o homem apaixonado fala sobre você, mas aos poucos começa a agir diferente. O amor desperta nele o desejo de ser melhor. E da mesma forma, esse processo acontece com você. Se atrai homens que falam muito, mas não permanecem, talvez exista em você uma crença inconsciente de que o amor verdadeiro é algo distante, quase impossível. Mas isso pode mudar. Faça agora o quiz gratuito de diagnóstico da vida amorosa. Ele revela os bloqueios emocionais que te impedem de viver um amor seguro e recíproco. Descubra se você está repetindo padrões, fugindo da entrega ou aceitando menos do que merece. O link está no comentário fixado. E escreva novamente:
Eu recebo o amor. Porque o universo só envia amor para quem se abre para recebê-lo. Quando você declara isso, começa a vibrar na frequência do amor, e é nessa frequência que o encontro verdadeiro acontece. O 8º sinal é a constância do tema. Ele pode tentar mudar de assunto, mas de algum modo, tudo volta a você. A mente dele se torna órbita, e você o centro gravitacional. Jung dizia que o inconsciente cria símbolos para aquilo que a consciência ainda não compreendeu. Quando ele fala de você de formas diferentes, em piadas, histórias ou exemplos, está tentando decifrar o símbolo que você se tornou. Ele não fala apenas de uma mulher. Fala da imagem que você despertou dentro dele, a esperança, o desejo, a ternura, a possibilidade de reconexão com o próprio amor interno. Esse é o estágio mais profundo da projeção amorosa, o momento em que o outro se torna o espelho da própria alma. A paixão é um espelho que mostra o que ainda precisa ser integrado. Quando ele fala de você com frequência, é porque algo dentro dele busca cura. O amor é, no fundo, o caminho de retorno a si mesmo. O 8º sinal, portanto, é a repetição simbólica. Ele não consegue te tirar do discurso porque você já habita o imaginário dele. E quando alguém passa a morar no imaginário, o coração já foi rendido há muito tempo. O 9º sinal é o silêncio repentino. Depois de falar tanto sobre você, ele para, recolhe-se, evita o assunto. Às vezes até se distancia. À primeira vista, parece desinteresse, mas na verdade é o oposto. É o impacto do sentimento alcançando o nível mais profundo. Jung explicava que, quando o inconsciente se torna consciente demais, o ego tenta se proteger. O silêncio, então, surge como uma forma de defesa. Esse recolhimento é o intervalo entre o sentir e o compreender. Ele precisa se afastar para processar o que está vivendo, porque a paixão já ultrapassou o campo da fala e entrou no território da transformação. É o momento em que o sentimento deixa de ser conversa e começa a se tornar destino. Você pode notar que nesse período ele fica mais introspectivo, fala menos, observa mais. É o inconsciente reorganizando a psique para acolher o novo. Jung chamava isso de movimento da função transcendente, o encontro entre os opostos, o desejo e o medo, o impulso e a razão, até que surge uma síntese mais madura. É nesse ponto que o amor deixa de ser projeção e começa a se tornar real. Ele não está mais tentando entender você. Agora está tentando entender o que vocês dois significam. Esse é o limiar da individuação afetiva, o momento em que o outro deixa de ser espelho e passa a ser companheiro. O 9º sinal, portanto, é o silêncio cheio de presença. Quando ele para de falar, é porque o sentimento já não cabe mais nas palavras. Ele está sendo moldado por algo que não se expressa em sons, mas em energia. O silêncio dele é o espaço onde o amor começa a se enraizar. O 10º e último sinal é a integração. Quando o homem que falava sobre você finalmente se permite viver o que sente, algo muda no olhar. Ele já não fala para entender, mas para expressar. Já não precisa que os outros validem, ele sabe. Jung dizia que o amor consciente é o encontro entre duas totalidades, não entre duas metades. É quando cada um reconhece no outro o espelho, mas não se perde no reflexo. Nesse estágio, o discurso se torna ação. Ele começa a demonstrar com gestos, com presença, com consistência. O que era apenas conversa entre amigos vira atitude no cotidiano. Ele não precisa mais disfarçar, porque o sentimento deixou de ser o impulso e virou escolha. Esse é o ponto mais raro, o momento em que o amor se torna maduro. O homem que passa por esse processo vive a alquimia junguiana, transforma o instinto em afeto, o impulso em consciência. E é nesse ponto que o amor verdadeiro pode nascer. A síntese é simples. Ele falou porque sentiu, calou porque processou e agora age porque entendeu.
Esse é o ciclo completo da paixão à presença. O amor que começa como palavra e termina como verdade. E se você percebe que está pronta para viver algo assim, um amor consciente, equilibrado e real, comece aceitando o primeiro passo interior. Escreva nos comentários: eu recebo o amor. O universo não entrega aquilo que você rejeita. Dizer isso é um ato simbólico de abertura, um convite à vida para que o amor encontre espaço em você. Assim se encerra o percurso, do inconsciente à consciência, do falar ao sentir, do desejo à integração. O amor, afinal, é o caminho mais curto entre o que somos e o que podemos ser.